Nunca imaginei que um pedido de casamento levaria ao desmoronamento da fachada de uma família inteira, mas lá estava eu, entre as imponentes estantes de livros raros da livraria Hartley, observando meu namorado de 2 anos se ajoelhar enquanto sua mãe espreitava nas sombras, pronta para destruir tudo. Meu nome é Clara e esta é a história de como aprendi que algumas pessoas farão qualquer coisa para manter sua ilusão de perfeição. Clara Santos, você quer se casar comigo? A voz de Eduardo ecoou pela livraria silenciosa, suas mãos tremendo levemente enquanto seguravam um anel vintage de esmeralda. A luz da tarde entrava pelas janelas empoeiradas, fazendo as facetas da pedra dançarem em reflexos verdes sobre as lombadas dos clássicos encadernados em couro. Mal consegui sussurrar assim antes de jogar meus braços ao redor do seu pescoço. Era perfeito, ele havia escolhido exatamente o lugar onde nos conhecemos. Quando eu estava reorganizando a seção de clássicos, ele procurava uma primeira edição de Machado de Assis. Eu sabia que você diria sim, ele encostou sua testa na minha, sorrindo, embora tenha que admitir que estava apavorado. Que tocante! A voz cortou o nosso momento como gelo. Valentina Campos emergiu de trás de uma estante, seu lenço de seda perfeitamente drapeado, sua expressão uma obra-prima de desdém educado. Eduardo, querido, você realmente deveria ter discutido isso com a família primeiro. Senti Eduardo enrijecer ao meu lado. Mãe, o que você está fazendo aqui? Protegendo os interesses do meu filho, naturalmente. Ela se aproximou, seus saltos estalando contra o assoalho de madeira. Senhorita Santos, embora tenha certeza de que você seja adorável, deve entender que o casamento na família Campos vem com certas expectativas. Mãe, pare, a voz de Eduardo carregava um aviso, mas Valentina continuou como se ele não tivesse falado. Nossa família manteve sua posição na sociedade por gerações. Temos responsabilidades, tradições. Seus olhos percorreram meu vestido simples e minhas sandálias gastas. Seria cruel deixá-la entrar neste acordo sem entender os desafios que enfrentará. Minhas bochechas queimaram, mas sustentei seu olhar. Com todo respeito, senhora Campos, estou me casando com Eduardo, não com sua agenda social. Um leve sorriso curvou seus lábios. Oh, minha querida, esse é exatamente o tipo de pensamento ingênuo que me preocupa. Ela alcançou sua bolsa de grife e retirou um envelope. Talvez você deva ler isto antes de tomar qualquer decisão final. Seria terrível vê-la sobrecarregada por circunstâncias para as quais não está preparada. Antes que qualquer um de nós pudesse responder, ela pressionou o envelope em minhas mãos e virou-se para sair. Eduardo, jantar às 19 horas no domingo. Traga a senhorita Santos, claro. Devemos todos nos conhecer melhor. O sino acima da porta tilintou sua saída. Minhas mãos tremiam ao abrir o envelope. Dentro havia uma única folha de papel timbrado caro coberta com uma caligrafia elegante. Cara senhorita Santos, considere isto um aviso amigável. Observei muitas jovens tentarem entrar em nosso mundo pensando que o amor conquista tudo. Elas aprendem rapidamente que o amor não é suficiente quando você está se afogando em expectativas que não pode cumprir. Poupe-se da humilhação. Afaste-se agora. Valentina Campos. Eduardo pegou a carta de minhas mãos trêmulas e leu, seu maxilar enrijecendo. Sinto muito, Clara. Ela não tem esse direito. Tudo bem, interrompi, embora ambos soubéssemos que não estava. Ela só está tentando proteger você. Não, ele disse firmemente, amassando a carta. Ela está tentando me controlar. Há uma diferença. Ele pegou minhas mãos nas suas. Olhe para mim. Você ainda quer isso? Nós? Olhei para o anel de esmeralda agora perfeitamente colocado em meu dedo, depois para o aviso amassado de sua mãe. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Sim, disse, apertando suas mãos. Mas sua mãe deveria saber que não sou tão facilmente intimidada quanto ela pensa. O que eu não disse foi que Valentina Campos havia acabado de cometer um erro crucial. Ela mostrou seu jogo cedo demais e, ao fazer isso, me deu tempo para me preparar para a guerra. A mansão dos Campos se erguia diante de nós como algo saído de um romance gótico, toda pedra e sombras na luz declinante de domingo. Ajeitei meu vestido azul marinho cuidadosamente escolhido, caro o suficiente para mostrar esforço, modesto o suficiente para evitar críticas, pelo menos era o que eu esperava. Pronta? Eduardo apertou minha mão enquanto nos aproximávamos da porta da frente.
Antes que eu pudesse responder, ela se abriu revelando Henrique Campos, seus cabelos prateados levemente desalinhados, uma bebida já na mão. Aí está meu garoto, disse calorosamente, puxando Eduardo para um abraço rápido antes de se voltar para mim, e a alma corajosa que concordou em se juntar ao nosso circo. Seu sorriso parecia genuíno, mas havia algo triste em seus olhos. O hall de entrada se abria para uma sala grandiosa que provavelmente custava mais que a casa inteira dos meus pais. Valentina estava junto a uma lareira de mármore, orquestrando a cena como uma regente. Eduardo, querido, e Clara, ela conseguiu fazer meu nome soar como um pensamento posterior. Adelaide está atrasada, como sempre. Na verdade, estou bem na hora. Uma voz afiada cortou a tensão. Adelaide Campos apareceu de outro cômodo, seus cabelos brancos elegantemente penteados, sua postura ereta apesar da idade. Ela veio direto até mim, ignorando o braço estendido de Valentina. Então você é que deixou Valentina nesse estado? Ótimo, esta família precisa de uma chacoalhada. O sorriso de Valentina ficou tenso. Mãe, por favor. Vamos todos nos sentar, o jantar está pronto. A sala de jantar poderia acomodar 20 pessoas, mas estávamos arranjados em uma extremidade da mesa massiva, fazendo o espaço parecer estranhamente íntimo. Um mordomo de verdade, começou a servir o primeiro prato. Me diga, Clara, Valentina começou, delicadamente tomando sua sopa, o que exatamente você faz naquela pequena livraria? Na verdade, sou a gerente. Nos especializamos em livros raros e primeiras edições. Oh, que charmoso! Embora suponho que seja um passo acima da profissão de sua mãe. Ensinar em uma escola pública deve ser tão desafiador. Senti Eduardo ficar tenso ao meu lado. Mãe? Está tudo bem, interrompi, encontrando o olhar de Valentina. Minha mãe ama ensinar. Ela acredita que a educação deve ser acessível a todos, independentemente de sua origem. Adelaide soltou uma pequena risada. Bem dito, querida. Falando em origens, Valentina continuou, Henrique, sua firma não acabou de lidar com aquele escândalo terrível com a construtora Santos? Espero que não haja relação. Minha colher bateu contra a tigela. Aquela empresa pertencia ao meu tio, que recentemente havia sido acusado de fraude. O caso tinha sido resolvido silenciosamente, mas a implicação estava clara, Valentina havia feito sua pesquisa. Na verdade, disse, mantendo minha voz firme, aquela era a empresa do meu tio. As acusações foram retiradas após um pagamento substancial, pelo que me lembro, Valentina acrescentou docemente. Chega, a voz de Henrique carregava uma autoridade inesperada. Valentina, você está sendo inadequada. Estou simplesmente tentando entender o tipo de família com a qual nosso filho está se casando. Como você entendeu o tipo de família com a qual se casou? As palavras de Adelaide caíram como uma bomba. A sala ficou em silêncio, o rosto de Valentina empalideceu. Mãe, nós concordamos nunca. Não, você decidiu. Eu apenas permiti. Mas se você vai sentar aqui e julgar esta adorável jovem por sua origem, talvez devêssemos discutir a sua. Acho, disse Eduardo firmemente, levantando-se, que Clara e eu deveríamos ir. Por favor, fiquem, disse Henrique, mas seus olhos estavam em sua esposa. Valentina estava justamente indo verificar a sobremesa, não é, querida? Valentina empurrou sua cadeira com precisão cuidadosa. Claro, embora duvide que nossa convidada tenha desenvolvido um paladar para doces franceses. Depois que ela saiu, um silêncio desconfortável se instalou sobre a mesa. Henrique esvaziou seu copo. Adelaide estendeu a mão e deu um tapinha na minha. Não deixe que ela assuste, querida. Algumas pessoas esquecem de onde vieram. Isso as torna aterrorizadas por qualquer um que as lembre. Assenti, minha mente correndo. O que Adelaide quis dizer sobre a origem de Valentina? E por que isso a havia abalado tanto? Mais tarde, enquanto Eduardo nos levava para casa, pensei sobre a carta em minha bolsa, as alfinetadas durante o jantar e a estranha tensão entre Adelaide e Valentina. Havia mais nesta história familiar do que alguém estava dizendo. Sinto muito por hoje à noite, Eduardo disse suavemente. Não sinta. Toquei o anel de esmeralda em meu dedo. Sua mãe acabou de me ensinar algo valioso.
O quê? Todo mundo tem segredos. Até ela. O telefonema de Adelaide veio às 3 da manhã, sua voz carregando uma urgência que fez meu estômago afundar. Me encontre no Café Prata às 7 horas. Venha sozinha. Há coisas que você precisa saber sobre Valentina. Sentei no café agora, observando Adelaide deslizar para o banco à minha frente, parecendo muito mais séria do que havia estado no jantar 3 noites atrás. Ela colocou um envelope Manila gasto na mesa entre nós. Antes de mostrar isso, ela disse: preciso saber se você está verdadeiramente preparada para o que lutar contra Valentina pode significar. Não fui eu quem começou esta luta. Não, mas você será quem vai terminá-la. Ela empurrou o envelope em minha direção. Valentina tem investigado você, mas esse jogo pode ser jogado por 2. Dentro havia fotografias, antigas, amareladas pelo tempo. Uma jovem em uniforme de empregada parada do lado de fora do que parecia ser uma entrada de serviço. Levei um momento para reconhecer os traços de Valentina no rosto da garota. Ela era uma empregada, sussurrei. Na propriedade dos Campos. Foi assim que ela conheceu Henrique. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava mais fotos. Mas vocês eventualmente aceitaram? Aceitamos. O que torna seu comportamento atual ainda mais desprezível. A voz de Adelaide endureceu. Ela se tornou tudo que uma vez odiou. Pior, está tentando apagar seu passado completamente. Uma mensagem de texto iluminou meu telefone. Eduardo, onde você está? Mãe está aqui na livraria. Ela está o quê? Levantei-me tão rapidamente que quase derrubei meu café. Tenho que ir. Clara agarrou meu pulso. Tenha cuidado. Quando Valentina se sente encurralada, ela se torna perigosa. Corri para a livraria, encontrando Valentina examinando nossa seção de livros raros com interesse exagerado. Eduardo estava por perto, parecendo desconfortável. Ah, aí está você, disse Valentina sem se virar. Estava justamente contando ao Eduardo sobre uma descoberta interessante. Parece que alguém tem acessado registros antigos dos Campos, registros privados. Meu coração disparou. É mesmo? De fato. Registros sobre história familiar, registros de emprego, fotografias antigas. Agora ela se virou, seus olhos afiados como aço. Você não saberia nada sobre isso, saberia, Clara? Mãe, Eduardo advertiu. Não, deixe-a responder. Você tem vasculhado meu passado, Clara? Pensei nas fotos em minha bolsa, no aviso de Adelaide, sobre cada alfinetada velada desde o pedido. Na verdade, senhora Campos, tenho uma pergunta para você. Me aproximei, mantendo minha voz baixa. Como era trabalhar como empregada? A cor sumiu de seu rosto. Atrás dela, os olhos de Eduardo se arregalaram. Você não tem ideia do que está falando, ela sibilou. Acho que tenho. E acho que entendo agora. Você não está com medo que eu envergonhe a família. Você está com medo que eu lembre a todos quem você costumava ser. Clara, Eduardo deu um passo à frente. O que está acontecendo? Pergunte à sua mãe sobre o tempo dela trabalhando na propriedade dos Campos. Pergunte por que ela está tão desesperada para esconder isso. A mão de Valentina disparou, derrubando uma exposição de primeiras edições. Os livros caíram no chão, a lombada antiga de um deles rachando com o impacto. Você acha que é esperta? Acha que expor isso vai ajudá-la? Tudo o que você fez foi garantir que eu nunca aceite nesta família. Mãe, pare, a voz de Eduardo rachou de choque. Não, Eduardo. Ela precisa entender. Valentina endireitou seu casaco, a compostura retornando como uma máscara. Trabalhei muito duro para construir esta vida. Não vou deixar uma ninguém da cidade pequena destruí-la. A única pessoa destruindo qualquer coisa é você, disse quietamente, ajoelhando-me para recolher os livros danificados. E para quê? Para proteger uma mentira? O salto de Valentina pressionou contra um dos livros caídos enquanto ela se virava para sair. Considere isto seu último aviso, Clara. Deixe isso para lá ou farei você se arrepender. Depois que ela saiu, Eduardo me ajudou a recolher os livros, suas mãos tremendo levemente.
Eu não tinha ideia, ele sussurrou, sobre nada disso. Mostrei a ele as fotos, observei seu rosto enquanto ele processava esta nova realidade sobre sua mãe. O que fazemos agora? Ele perguntou. Agora, coloquei cuidadosamente os livros danificados no balcão, mostramos à sua mãe exatamente o que acontece quando você subestima alguém que considera inferior. O espelho da boutique de noivas refletia tudo o que eu não queria ver, a expressão preocupada da minha mãe, a preocupação contida de Adelaide, mais notavelmente, a cadeira vazia onde minha futura sogra deveria estar sentada. Em vez disso, Valentina havia enviado seu estilista pessoal, Marco, que circulava ao meu redor como um abutre fashion. Querida, isto é, ele gesticulou vagamente para meu vestido escolhido, um modelo inspirado em vintage com delicados detalhes em renda, como posso dizer diplomaticamente, é muito você. Esse é o objetivo, disse, alisando o tecido. A senhora Campos foi bem específica sobre a imagem que estamos tentando alcançar. Ele pegou seu telefone, mostrando-me a foto de um vestido moderno e elegante que provavelmente custava mais que meu salário anual. E isto é o que ela tinha em mente. Minha mãe se levantou. Pensei que a noiva geralmente escolhesse seu próprio vestido. Oh, ela escolhe, disse Marco com um sorriso ensaiado, dentro do razoável. O casamento dos Campos será coberto por várias revistas sociais. Precisamos manter certos padrões. A porta da boutique tilintou e Valentina entrou como se fosse dona do lugar, o que, percebi com um sentimento de afundamento, ela provavelmente era. Espero não ter perdido nada importante. Ela deu beijos no ar nas bochechas de Marco antes de se virar para mim. Oh, querida, esse não é o vestido que discutimos. Não, disse firmemente. É o que eu escolhi. Clara, querida, você não entende. Este casamento não é só sobre você. É sobre tradição familiar, sobre manter a imagem dos Campos. Como você manteve? As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. A sala ficou em silêncio. Marco olhou entre nós, sentindo a tensão mas perdendo sua fonte. Adelaide apertou sua bengala com mais força. Tenho pensado em discutir isso com você, disse Valentina, sua voz perigosamente suave. Henrique está bastante chateado com aquelas fotos antigas sendo circuladas. Ele está considerando adiar o casamento até que possamos ter certeza de que certos assuntos privados permaneçam privados. Minha mãe se levantou. Você está ameaçando minha filha? De maneira alguma. Estou simplesmente explicando consequências. Valentina examinou sua manicure. Ações as tem, sabe? Por exemplo, se certas histórias sobre as dificuldades financeiras da família Santos chegassem à imprensa. Chega! A voz de Adelaide cortou a tensão. Valentina, você está se envergonhando. Não, mãe. Estou protegendo esta família, como sempre fiz. Ela se virou de volta para mim. Você tem uma escolha, Clara. Pode seguir as regras e se juntar a esta família apropriadamente, ou o que, desafiei, embora minha voz tremesse. Você vai revelar as dificuldades da minha família? Vá em frente. Diferente de você, não tenho vergonha de onde vim. O sorriso de Valentina se tornou cruel. Não? Então você não se importará se eu compartilhar o verdadeiro motivo pelo qual a empresa do seu tio faliu. A parte sobre o envolvimento do seu pai. Meu sangue gelou. Do que você está falando? Oh, você não sabia? Seu pai estava na diretoria. Ele assinou alguns contratos muito questionáveis. Do tipo que ainda pode levar a acusações criminais, mesmo agora. A sala girou. O rosto da minha mãe havia ficado pálido. Isso não é possível, ela sussurrou. O vestido chega na próxima semana, Valentina continuou como se não tivesse acabado de soltar uma bomba. Confio que você o achará adequado. Ela se virou para sair, então pausou. Oh, e Clara, dê minhas lembranças ao seu pai. Seria terrível se sua marcenaria sofresse qualquer complicação legal. Depois que ela saiu, afundei no ottoman da boutique, ainda vestindo o vestido que havia amado minutos atrás. As mãos da minha mãe tremiam enquanto ela ligava para meu pai. O que fazemos? Perguntei a Adelaide. Ela alcançou sua bolsa e puxou outro envelope. Usamos isto. Eu não ia mostrar ainda, mas...
Ela hesitou. Há mais no passado de Valentina do que apenas ser empregada. Muito mais. Olhei fixamente para o envelope, pensando sobre meu pai, sobre as ameaças de Valentina, sobre Eduardo pego no meio de tudo isso. Não, disse finalmente. Ainda não. Primeiro preciso falar com meu pai. Depois preciso ver Henrique. Por que Henrique? Me levantei, removendo cuidadosamente o vestido que havia escolhido. Porque antes de destruir o mundo cuidadosamente construído de Valentina, quero ter certeza que entendo exatamente com o que estou lidando. O jogo havia mudado. Isso não era mais apenas sobre enfrentar Valentina, era sobre proteger minha família enquanto expunha dela, e eu precisava ser muito, muito cuidadosa sobre meu próximo movimento. Os vitrais da catedral lançavam sombras coloridas sobre meu vestido de noiva, escolha de Valentina, não minha. Fiquei no vestíbulo observando os convidados entrarem pelas portas massivas, cada rosto um lembrete de como isso havia se desviado da cerimônia íntima que eu queria. Você está linda, disse meu pai, sua voz rouca de emoção. Não havíamos conversado sobre o que eu descobri sobre seu envolvimento com a empresa do tio, sobre os contratos. Ele tentou explicar, mas eu o impedi. Algumas verdades eram melhores enfrentadas depois. Todos prontos, a coordenadora do casamento, outra escolha de Valentina, apareceu com sua prancheta. A senhora Campos quer começar. Claro que ela queria. Peguei um vislumbre dela no primeiro banco, resplandecente em Chanel azul claro, Henrique notavelmente ausente do seu lado. Ele havia ligado doente esta manhã, mas os sussurros sobre suas recentes discussões já haviam se espalhado por ambas as famílias. A música começou, não a peça que eu havia escolhido, mas algo mais tradicional, mais apropriado aos Campos. Espere. Adelaide apareceu, movendo-se surpreendentemente rápido para sua idade. Clara, querida, você deixou cair isto. Ela pressionou algo em minha mão, uma pequena fotografia gasta. Reconheci Valentina imediatamente, mais jovem, em seu uniforme de empregada, mas havia algo mais, algo que eu não havia notado antes, no fundo, apenas visível, um homem que não era Henrique. Olhe com atenção, Adelaide sussurrou, e lembre-se, você ainda tem escolhas. Antes que eu pudesse responder, a marcha nupcial começou. Meu pai apertou meu braço e começamos a descer o corredor. Eduardo esperava no altar, bonito em seu smoking, seu sorriso genuíno mas tenso. Mal havíamos conversado na última semana, ambos pegos na ressaca da política familiar. A cerimônia passou em um borrão até chegarmos aos votos. Quando Eduardo começou a falar, Valentina se levantou. Peço desculpas pela interrupção, ela anunciou, sua voz ecoando pela catedral, mas antes que estes votos sejam trocados, há algo que precisa ser abordado. Suspiros ondularam pela congregação. Eduardo deu um passo à frente. Mãe, não. Sinto muito, querido, mas não posso assistir você cometer este erro. Ela se virou para encarar os convidados. A família Santos não tem sido honesta sobre seu histórico. O envolvimento da senhorita Santos em um recente escândalo financeiro. Chega. A voz que cortou não era minha, mas de Henrique. Ele estava na entrada lateral, parecendo desarrumado mas determinado. Valentina, sente-se. Henrique, você não entende. Entendo perfeitamente. Ele desceu o corredor. Entendo que você está tão aterrorizada de perder o controle que arruinaria o dia do casamento do nosso filho. Exatamente como seu pai arruinou o nosso. A fotografia em minha mão de repente pareceu mais pesada. Olhei para ela novamente, para o homem no fundo, para o pai de Valentina. Henrique, por favor, a voz de Valentina havia perdido sua autoridade, substituída por algo próximo ao pânico. Não. Ele alcançou a frente, dirigindo-se aos convidados atônitos. O pai da minha esposa pagou para ela deixar seu primeiro noivo, filho de um jardineiro, para se casar comigo. Ela passou 30 anos tentando apagar esse passado, tornando-se exatamente como as pessoas que uma vez a menosprezaram. O silêncio caiu sobre a catedral. Olhei para Eduardo, vi o choque em seu rosto, então para Valentina, que havia afundado de volta em seu banco. Agora, Henrique continuou, podemos continuar este casamento, celebrando estes dois jovens que realmente se amam, ou podemos deixar a história se repetir. Sua escolha, Valentina.
Senti a mão de Eduardo encontrar a minha. Clara, ele sussurrou, não precisamos fazer isso hoje. Não assim. Olhei para a fotografia uma última vez antes de deslizá-la no colo de Valentina ao passar por seu banco. Você está certo, disse quietamente. Não precisamos. Os suspiros retornaram enquanto eu me virava e caminhava de volta pelo corredor, o vestido escolhido por meu pai arrastando atrás de mim. Ouvi os passos de Eduardo seguindo, senti sua mão pegar a minha novamente. Para onde estamos indo? Ele perguntou quando alcançamos as portas. Nos casar, respondi, mas em nossos termos, não deles. Atrás de nós, ouvi a risada distintiva de Adelaide, seguida pelo farfalhar de movimento enquanto ela se levantava. Bem, sua voz ecoou claramente, acredito que há uma adorável capela no jardim logo ali. Vamos todos nos redirecionar para lá? Exceto talvez você, Valentina. Acho que você tem algumas reflexões a fazer. Às vezes percebo que a melhor vingança não é sobre destruir a fachada de alguém, é sobre forçá-los a encará-la. A recepção na capela do jardim foi tudo que a cerimônia na catedral não era, íntima, genuína e completamente fora do controle de Valentina. O que provavelmente explica por que ela apareceu na metade, agarrando um envelope manila como um escudo. Tentei fazer isso da maneira gentil, ela anunciou sua entrada, silenciando a pequena multidão. Mas você não me deixou escolha. Henrique se moveu para interceptá-la. Valentina, não. Sua preciosa Clara não é quem ela diz ser. Ela puxou papéis do envelope, deixando-se espalhar sobre a mesa mais próxima. Estes são boletins policiais, registros juvenis selados. Você sabia que sua noiva foi presa aos 16 anos? Meu coração parou. A mão de Eduardo apertou a minha. Foi retirado do registro, disse quietamente. E não é o que você pensa. Não? O sorriso de Valentina era afiado como navalha. Então explique por que você foi encontrada em um prédio em chamas com gasolina nas mãos. A recepção ficou em silêncio. Até Adelaide parecia chocada. Eu não. Comecei, mas Valentina me cortou. O canteiro de obras do seu tio, aquele que queimou levando à sua primeira falência. A polícia suspeitou de incêndio criminoso, não é? Mas papai abafou o caso, fez alguns favores. Chega. Meu pai se levantou, seu rosto pálido. É mesmo? Porque acho que todos merecem saber exatamente quem eles receberam em sua família. Uma garota problemática com histórico de violência, cujo pai usa conexões corruptas para... Eu estava tentando salvar alguém. As palavras explodiram de mim, ecoando pelo jardim. Havia um homem sem teto morando no prédio. Vi fumaça, arrombei para ajudá-lo. O galão de gasolina já estava lá. Uma história conveniente, Valentina zombou. Mas o boletim policial está incompleto, a voz de Adelaide cortou a tensão. Ela se levantou lentamente, apoiando-se em sua bengala. Por que eu garantir isso? Todos se viraram para encará-la. Até Valentina parecia confusa. Do que você está falando, mãe? Aquele homem sem teto, ele era seu pai, Valentina. Depois que ele perdeu tudo, depois que forçou você a se casar com Henrique, ele viveu nas ruas. Eu acompanhava, tentava ajudar quando ele deixava. Adelaide se moveu para mais perto de mim. Na noite do incêndio, ele havia bebido, derrubou um aquecedor. Clara salvou a vida dele. A cor sumiu do rosto de Valentina. Você está mentindo. Estou? Verifique os registros do hospital daquela noite. João Moreira, admitido por inalação de fumaça. Ele morreu 3 meses depois, de pneumonia. Adelaide se virou para mim. Eu nunca soube que era você. Não até ver seu registro juvenil nas pesquisas de Valentina. O jardim girava ao meu redor. Todo esse tempo, todas essas semanas de ataques de Valentina, e eu havia estado conectada ao seu passado de maneiras que nenhum de nós sabia. Por que você não me contou? A voz de Valentina rachou. Sobre papai? Teria mudado alguma coisa? Adelaide perguntou. Saber que ele morreu sozinho, envergonhado do que tinha forçado você a se tornar, teria feito você tratar Clara de forma diferente? Valentina cambaleou para trás, batendo em uma mesa.
flores e taças de champanhe caíram no chão. Acho, disse Henrique quietamente, que está na hora de você ir. Henrique, não. Agora, Valentina. Antes que você destrua o que resta desta família. Enquanto ela fugia do jardim, senti o peso de cada segredo, cada manipulação, cada momento dos últimos meses me esmagando. O homem que eu tinha tentado salvar havia sido o pai de Valentina. O mesmo homem que a havia forçado a um casamento sem amor, desencadeando décadas de amargura e controle. Clara. A voz de Eduardo parecia distante. Você está bem? Eu não estava. Nada disso estava bem. A verdade sobre meu passado estava exposta, emaranhada impossivelmente com a própria tragédia de Valentina. Eu havia querido vingança, querido expor sua hipocrisia, mas não assim. Não através da morte de seu pai, uma morte que ela nem mesmo sabia. Preciso de ar, consegui dizer, me afastando do aperto de Eduardo. Enquanto eu caminhava em direção ao pequeno jardim de orações da capela, ouvi Adelaide me seguindo. Você não é responsável por nada disso, ela disse suavemente. Não sou. Eu empurrei e empurrei, querendo machucá-la como ela me machucou, e agora? Agora todos temos que viver com a verdade, Adelaide completou a frase. A questão é, o que você vai fazer com ela? Olhei de volta para a recepção, para minha nova família espalhada entre flores derrubadas e relatórios policiais espalhados, e percebi que não tinha ideia de como consertar o que havia sido quebrado, ou se isso sequer podia ser consertado. Encontrei Valentina na antiga cabana do jardineiro de seu pai, agora um depósito na beira da propriedade dos Campos. Ela estava sentada entre móveis empoeirados e memórias esquecidas, agarrando uma fotografia desbotada. Eu costumava me esconder aqui, ela disse sem olhar para cima, quando o pai bebia, antes de ele arranjar meu casamento com Henrique. Agnes me disse onde encontrá-la. A família está preocupada? Ela riu amargamente. Henrique já entrou com o pedido de divórcio. Adelaide cortou meu acesso às contas da família. Até meu próprio filho. Ela parou, finalmente encontrando meus olhos. Por que você está aqui, Clara? Porque entendo agora. Sobre querer apagar o passado. Entende? Ela se levantou, cambaleando levemente. Uma garrafa de vinho vazia rolou pelo chão. Você não tem ideia de como é passar décadas construindo uma vida apenas para ver tudo desmoronar por causa de onde você veio. Na verdade, tenho. Você garantiu isso quando expôs meu registro juvenil. Era diferente. Era? Ou você estava apenas fazendo comigo o que seu pai fez com você, forçando alguém a ser algo que não é porque está aterrorizada de encarar quem você realmente é? Ela se moveu repentinamente, pegando uma pilha de papéis de uma mesa próxima. Quer saber quem eu realmente sou? Aqui. Ela os empurrou para mim. Extratos bancários, escrituras de propriedade, tudo que os advogados de Henrique enviaram. Estou falida, Clara. Tudo pertence ao fundo familiar. Sem o nome Campos, não sou nada. De novo. Peguei a fotografia que ela havia deixado cair, uma jovem Valentina em seu uniforme de empregada, sorrindo genuinamente para alguém fora da câmera. Você tinha entes queridos também. Antes que seu pai a fizesse desistir deles. O filho do jardineiro, ela sussurrou. Tomás. Ele queria abrir uma floricultura. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Acidente de carro, 2 anos depois que me casei com Henrique. Sua voz rachou. Eu nunca nem disse adeus. O silêncio caiu sobre a cabana, exceto pelo som distante de carros na estrada principal. Em algum lugar na propriedade, uma festa de jantar estaria começando, a primeira que Henrique havia organizado sem Valentina. Vim aqui para lhe dizer algo, disse finalmente. Adelaide está transferindo a propriedade da minha livraria para mim. Ela tem sido a proprietária silenciosa o tempo todo. Valentina enrijeceu. Por que você está me dizendo isso? Porque ela precisa de uma gerente comercial. Alguém que entenda os dois mundos, literatura e alta sociedade. Alguém que saiba como administrar as coisas adequadamente. Você não pode estar falando sério. Estou. Mas há condições. Sustentei seu olhar firmemente. Sem mais manipulação.
sem mais se esconder de quem você é ou de onde veio. E você precisará trabalhar com meu pai, ele está projetando a nova sala de leitura. Ela afundou em sua cadeira. Henrique nunca permitiria. Henrique não é dono da livraria. E ele não é mais dono de você também. O som de passos lá fora nos fez virar. Adelaide estava na porta, apoiada em sua bengala. E então, ela perguntou: Vocês duas resolveram isso? Valentina olhou para a fotografia, depois para mim. Por que você me ajudaria depois de tudo que fiz? Porque às vezes a melhor vingança é dar a alguém a chance de se tornar quem deveria ter sido desde o início. Estendi minha mão. O que me diz? Pronta para recomeçar? Ela olhou para minha mão por um longo momento. Então, lentamente, ela alcançou. Mas em vez de apertá-la, pressionou a fotografia em minha palma. Guarde isto, ela disse quietamente. Para nos lembrar do que acontece quando deixamos o medo do passado destruir nosso futuro. Adelaide sorriu, se afastando enquanto caminhávamos juntas para fora da cabana. Atrás de nós, o sol estava se pondo sobre a propriedade, lançando longas sombras sobre o gramado perfeitamente aparado onde o pai de Valentina havia trabalhado, onde ela havia se apaixonado pela primeira vez, e onde ela havia finalmente, depois de todos esses anos, encontrado seu caminho de volta a si mesma. Sabe, ela disse enquanto caminhávamos, na verdade sei bastante sobre livros raros. Eu sei, respondi. Não é por isso que ofereci o trabalho. Então por quê? Porque todo mundo merece um segundo capítulo. 6 meses após nosso casamento na Capela do Jardim, eu estava na sala de leitura recém-reformada da minha livraria, observando Valentina organizar uma exposição de primeiras edições. Suas mãos se moviam com surpreendente delicadeza sobre as lombadas envelhecidas, tratando cada livro como um artefato precioso em vez de um símbolo de status. A coleção de Machado de Assis chegou, ela disse sem olhar para cima. Já tive 3 consultas de colecionadores sérios. Meu pai pausou seu trabalho pendurando as últimas prateleiras personalizadas que ele projetou. Os entalhes em madeira nestas estantes combinariam bem com eles. Valentina assentiu, realmente sorriu. Combinariam. Você tem um ótimo olho para detalhes, Jorge. O sino acima da porta tilintou e Henrique entrou, parecendo um pouco deslocado em seu terno caro. Ele havia começado a aparecer ocasionalmente, geralmente quando sabia que Valentina estaria aqui. Eles não estavam se reconciliando, algumas pontes permanecem queimadas, mas haviam encontrado uma maneira de existir no mesmo espaço sem hostilidade. A sala de leitura está notável, ele disse, passando a mão ao longo de uma das prateleiras. Embora suspeite que não seja isso que o trouxe aqui hoje. Não, Henrique admitiu. Eu queria que você soubesse pessoalmente, Valentina. O divórcio está finalizado. A sala ficou imóvel. Meu pai silenciosamente recolheu suas ferramentas e saiu discretamente, nos deixando sozinhos com o peso do momento. As mãos de Valentina tremeram levemente enquanto ela colocava o último livro na exposição. Suponho que seja isso, então. Suponho que sim. Henrique hesitou. Você parece bem. Estou. Melhor do que tenho estado em anos, na verdade. Ela gesticulou ao redor da loja. Acontece que há algo libertador em recomeçar. A porta tilintou novamente. Eduardo e Adelaide entraram carregando sacolas de comida do café da esquina. Almoço em família, Eduardo perguntou, então notou seu pai. Ah, pai, não sabia que você viria. Na verdade, já estou de saída, Henrique assentiu para todos, demorando um momento mais que o necessário antes de sair. Nos reunimos ao redor da mesa central da sala de leitura, passando recipientes de comida. Adelaide insistiu em usar pratos apropriados, alguns hábitos demoram para morrer, enquanto Valentina surpreendeu a todos comendo seu sanduíche com as mãos. Sabe, disse Adelaide, observando sua filha, encontrei algo interessante nos registros antigos da propriedade. Ela puxou um envelope gasto. A escritura daquela floricultura que Tomás queria abrir. Seu pai a comprou para garantir que nunca teria sucesso. Valentina pousou seu sanduíche. Por que você está me contando isso agora? Porque a propriedade ainda está no fundo familiar. E como administradora, decidi vendê-la. Adelaide deslizou o envelope pela mesa.
Para você, se quiser. Não entendo. A livraria está indo bem. Bem o suficiente para expandir, acrescentei. Temos conversado sobre adicionar uma seção de livros raros de botânica, talvez algumas flores de verdade para complementar o espaço. Valentina abriu o envelope com mãos trêmulas, olhando para a antiga escritura. Tomás sempre dizia que livros e flores eram a combinação perfeita. Beleza para a mente e para a alma. Ele não estava errado, disse Eduardo suavemente. Mais tarde naquela noite, depois que todos haviam ido embora, encontrei Valentina na sala de leitura colocando uma fotografia moldurada na parede, aquela dela em seu uniforme de empregada, sorrindo para o invisível Tomás. Tem certeza que quer exibir isso? Perguntei. É hora de parar de esconder quem eu era, ela endireitou a moldura. Além disso, é um bom lembrete de que às vezes as coisas que pensamos que vão nos destruir na verdade nos libertam. Pensei sobre vingança, sobre justiça, sobre como nenhuma delas havia se revelado exatamente como eu esperava. Sabe, quando isso tudo começou, eu queria fazer você pagar por tentar manter Eduardo e eu separados. E agora? Agora acho que talvez nós duas precisássemos perder tudo para encontrar algo melhor. Ela se virou da fotografia, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Encontrei outra carta do meu pai ontem, escondida na cabana. Ele a escreveu na noite antes de morrer naquele hospital. Você gostaria de ler? Olhei para o envelope que ela segurava, pensando sobre escolhas, sobre ciclos de dor, sobre a linha tênue entre justiça e misericórdia. Não, disse finalmente. Algumas histórias pertencem apenas a nós. Mas estou aqui se você quiser conversar sobre isso. Ela assentiu, guardando a carta. Lá fora, o sol estava se pondo, lançando longas sombras através das novas janelas da sala de leitura. Elas caíam sobre os livros, as prateleiras de madeira, a fotografia de uma Valentina mais jovem, todas peças de uma história que havia se revelado tão diferente do que qualquer um de nós havia planejado. Clara, a voz de Valentina estava quieta, obrigada por me dar um final melhor do que eu merecia. Talvez não seja um final, respondi. Talvez seja apenas um tipo diferente de começo.